Boa tarde para quem está em Portugal. São 15h40 em Portugal, 11h40 no Brasil. Nesse momento, eu falo de Portugal, uma região chamada Ribatejo, e sou de Brasília, né? Morei muitos anos em Brasília, e há 10 anos eu estou a viver na Europa. Eu fui estudar arqueologia, sou jornalista de formação, trabalho com fotografia há 30 anos, me formei na Universidade de Brasília. Bom, então eu faço essa ponte entre comunicação, jornalismo, e sempre quis estudar arqueologia, e fui estudar arqueologia aos 40 e poucos anos. Então, eu tenho formação em arqueologia e história da arte pela Universidade de Sorbonne, vim para Portugal para fazer um mestrado em arqueologia pré-histórica e arte rupestre, e foi onde eu utilizei a metodologia e o meu conhecimento da fotografia e apliquei a arqueologia. Então, eu juntei duas paixões e consegui sintetizar, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse curso eu já tenho ele preparado. Na verdade, hoje eu vou apresentar a ferramenta, né, que nós usamos, e eu já tenho esse curso preparado desde a época da pandemia, mas não foi possível fazer naquela época. Então, eu estou muito alegre nesse momento, porque depois de 3 anos, eu posso compartilhar, né, essa história, essa minha experiência, né, que transita. É uma ponte e uma síntese entre a arqueologia e a fotografia. Bom, então, eu vou exemplificar exatamente como eu utilizei isso no meu trabalho em nível de mestrado, certo? Em arqueologia pré-histórica. O que eu fui estudar no meu mestrado? Eu fui estudar uma coleção de fotografias antigas, fotografias feitas há 100 anos atrás, certo? Quando eu conheci esse fotógrafo e arqueólogo, chegou nas minhas mãos cópias, né? Cópias, nós dizemos no Brasil xerox, aqui em Portugal dizemos cópias, não é isso? Cópia de um livro de 1935, e aquelas fotografias estavam muito enigmáticas. E eu fiquei muito curiosa como que uma pessoa fez um livro de fotografia há quase 100 anos atrás, um livro de fotografias de petróglifos, né, ou de gravuras rupestres, e que eram tão nítidas, tanto em termos fotográficos, quanto em termos editoriais. Eu trabalho com design gráfico, né, fiz diagramação há 30 anos atrás, sou da época ainda da colagem, né, onde se colavam ali, fazia copy-paste para poder fazer um tabloide. Então, eu fazia nessa área da editoração. Olá, Melba, bem-vinda. Então, aqui eu estava muito curioso. Bom, então eu me desloquei até a Galícia. Esse fotógrafo era um fotógrafo da Galícia, mais especificamente de uma cidade chamada Ponte Vedra, perto de Santiago de Compostela. E tive a alegria de ver esse livro nas mãos. Eu vi 2 edições desse livro. A primeira edição foi esse livro aqui. É um livro publicado. Na verdade, isso daqui a gente já está vendo uma versão facsímile, tá? Uma versão facsímile, porque é a segunda versão facsímile que está desse livro. Esse livro aqui, que eu tinha em mãos, esse é o livro de versão facsímile, repleto de fotografias. 188, isso aqui já é a versão facsímile, 188 fotografias de gravuras rupestres. Mas vejam, como pode uma fotografia tão nítida? Não tem como. E foi isso que me motivou a viajar até a Galícia e ver um livro desse original de 1935. Quando eu cheguei, então, a essa cidade, eu tive contato com esse livro, com o livro de 1935, e conheci o neto do fotógrafo. Era um senhor de 65 anos que guardava todos os negativos fotográficos do seu avô. E eram negativos, eram placas de vidro, né? O negativo, antes de ser uma película, ele era em placas de vidro com gelatina e prata, né? É um outro processo. A gente está falando de fotografia de 100 anos atrás, praticamente. Bom, então agora, eu tinha um livro de 1935, o livro real,
fui visitar alguns petróglifos, conheci o neto, que tinha alguns negativos, e no arquivo gráfico do museu, eles tinham algumas fotografias em papel. Tudo que eu fui fazendo, eu fui fotografando. E é isso que agora eu vou compartilhar com vocês. Esse, então, é o Lightroom. Essa ferramenta que nós estamos vendo se chama Lightroom Classic. É uma ferramenta que foi criada pelos mesmos engenheiros que criaram o Photoshop, né? Então, o nome completo dessa ferramenta é Adobe Photoshop Lightroom Classic, tá certo? E por que eles criaram essa ferramenta? Por um motivo muito simples. O Photoshop não é para o fotógrafo. Ele é para uma edição de fotografias, não é? A gente sabe que a gente pode pegar, por exemplo, uma roupa que é jeans, como essa que eu estou usando, que é azul, ela pode ficar vermelha, ela pode ficar amarela, eles podem emagrecer a minha face, podem engordar, fazer maquiagem. Isso não é fotografia. Isso não é fotografia, não é? Isso é uma edição fotográfica. Então, diante dessa necessidade, e sobretudo da necessidade de organizar e classificar fotografias, é que a equipe desenvolveu esse software que é maravilhoso e revolucionário. Eu uso essa versão talvez já há 15 anos ou mais, desde o início. A vida do fotógrafo, sobretudo fotógrafo na era digital, a gente pode classificar antes e depois do Lightroom. Né? Porque imagine, você tem 1 ano de fotografia, 2 anos, quando você chega em 5 anos de fotografia, registros documentais, né? 5, 6, 7, 8 anos, aí eu falo, puxa vida, estou precisando de uma fotografia da escavação que eu participei em 1992, lá na Ribeira da Atalaia. Nossa, eu lembro que na quadrícula 3, nós achamos um fragmento de cerâmica. Cadê a foto? Olha a loucura. Eu vou procurar por ano, pelo fragmento da cerâmica, pela quadrícula, pelo nome da escavação. Imagina, eu posso demorar horas para achar essa fotografia, ou nunca achar essa fotografia. Sobretudo quem vai acumulando, né, uma grande quantidade de imagens. E esse é o propósito do Lightroom, é trabalhar com um grande fluxo de imagens. Então, o que vocês estão vendo na minha tela, está todo mundo vendo a minha tela com fotografias pequenininhas, né? Eu estou aqui com outro computador, sim. Ok. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Pronto. Bom, então o Lightroom é essa ferramenta que temos diante dos nossos olhos. Eu peço que olhem aqui nessa seção do lado esquerdo, onde eu estou mexendo com o mouse. Rato para quem está em Portugal, certo? Deixa eu fechar esse navegador. Então, veja, à medida que eu fui fazendo as minhas pesquisas, eu fui abrindo pastas. Isso daqui, o que vocês estão vendo no lado esquerdo, é o que eu tenho exatamente no meu computador. Então, eu fui na casa do Ângelo Nunes. O Ângelo Nunes é esse senhor que é o neto do fotógrafo, que guardava as fotografias do avô. Inclusive, aqui ele está lendo o livro, né? Uma fotografia que nós fizemos. Depois, ele abriu as portas da outra casa dele e foi me mostrar os negativos do avô. Veja. E ele guardava esses negativos e eu fui comparando os negativos com as páginas. Mas, ok. Agora, vejam, dentro dessa pasta do arquivo, haviam várias caixas. E eu fui documentando da seguinte forma. Eu abri a caixa 1, era uma caixa 1, e tinha várias dessas caixinhas com negativos em vidro, certo? Então, isso aqui, antigamente, esse era o filme. Você comprava aqui, tinha 10 placas de vidro para você fotografar. Vejam como era. Isso aqui é a caixinha aberta, para quem tem curiosidade fotográfica. Então, eu abri a caixa A2, que era uma caixa verde. Eu fui fotografando e fui colocando no meu computador desse jeito. Olha, aqui, por exemplo, essa era uma caixa. A caixa 3, eu tinha várias pequenas caixas. E eu ia colocando aqui, olha, a caixa verde, o grupo, uma que estava escrito biologia, a outra que estava escrito vistas, a outra que era do labirinto de Mogor, certo? Então, assim, foi a minha primeira organização no computador. Tudo bem. Então, eu tive esse encontro
com esse senhor e fotografei esses negativos. Como vocês veem aqui, ó, eu tenho 2.061 fotos. Em seguida, eu fui no arquivo gráfico do Museu de Ponte Vedra. Vejam aqui à esquerda. E lá eu tinha fotografias impressas, certo? Fui fotografando tudo, certo? Olha a minha mesa de trabalho. Eu ia classificando pelos temas do que eu encontrava. Bom, em seguida, eu comecei a pesquisar bibliografias e, às vezes, era a época da pandemia, eu via a capa de um livro, eu fotografava para não esquecer, porque as bibliotecas estavam fechadas, outros eu já fotografava a página, certo? Então, eu fui guardando em imagens tudo aquilo que me interessava aqui, no que se refere à bibliografia. Em seguida, eu fui num centro arqueológico que tinha na cidade e falava sobre o meu muso, que é esse senhor, que é o fotógrafo arqueólogo, aqui ele está diante de gravuras rupestres, se eu não me engano, no Monte Salcedo. Bom, então, isso aqui é um molde em gesso, e tudo que eu ia vendo, eu ia fotografando e iria colocando aí, né? Como se fosse em cada dia de uma escavação, por exemplo. E, pessoal, tudo isso que a gente está vendo, isso pode ser aplicado não só à arqueologia, mas a própria vida pessoal, se vocês quiserem organizar a fotografia de vocês, de toda a vida. Isso é aplicável não só às ciências, mas também à nossa vida pessoal, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essas fotografias estão aqui desde o momento que eu tirei, elas estão nessa organização. Depois, vou pular isso daqui. Na verdade, corpos, notícias recentes. São notícias recentes desse livro que eu mostrei. Aqui, por exemplo, está falando do lançamento desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que foi lançado recentemente. Quando eu peguei o livro de 1935, eu tirei fotografias, porque estava na época da pandemia e eu não podia ficar com o livro em casa. É um livro raro, então esse é o livro facsímile de 2000. Eu tirei fotos. Bom, depois também tirei fotografias só das gravuras rupestres para poder usar. Só um minuto, tem alguém entrando. Cadê? Olá, Khadija, bem-vinda. Bom, em seguida, eu consegui que fosse digitalizado o livro, a edição histórica de 1935. Está aqui. Né? É um livro que foi todo escrito em latim, né? As legendas, tem um estudo introdutório, e o restante foi escrito em latim, como vocês podem ver aqui, né? O nome das gravuras rupestres, tem desenhos e tem fotografias. Só um minuto. Essa fotografia, por exemplo, do Outeiro dos Galinheiros. Esse aqui é o filho dele, que é um grande arqueólogo chamado Lorenzo Rusa, é um grande expoente na Galícia. Bom, continuando. Depois, todos os desenhistas que eu fui encontrando, que faziam, né, esses desenhos técnicos dos petróglifos, eu fui colocando aqui. Fiz algumas experiências com Distratch, para quem já conhece. Inventei uma pasta de estudos de caso para poder ver depois. Enfim, deixe-me passar. Eu fui em alguns sítios arqueológicos, fotografei. Fui no Instituto de Ponte Vedra, fotografei páginas, fotografei o Instituto, fotografei as páginas de um livro sobre os petróglifos da Galícia, que era o meu objeto de estudo, e é um livro publicado por uma equipe de arqueólogos italianos nos anos 70. Refotografei, fiz reproduções das fotografias de uma fotógrafa que andou pela Galícia na mesma época que o arqueólogo fotógrafo que se chama Ramon. Bom, tinha alguns mapas, enfim. E fui também colecionando fotografias do meu personagem, desde quando ele era um jovem cientista em 1908, páginas de artigos que ele escreveu, na verdade, ele publicou fotografias. Bom, e fui colocando essas fotografias. Ok. Quando eu cheguei, né, eu olho para todo esse trabalho, eu tenho aqui, se vocês olharem, 6.510 fotografias. Eu tinha mais, é porque eu já paguei.
mas eu tinha 7.000 e poucas fotografias. Como que eu vou me lembrar dessas imagens? Como? Eu me perguntava, meu Deus do céu, eu quero estudar, eu queria, por exemplo, analisar todo o material que eu tenho de uma rocha chamada Pena da Carvalheira do Pombal. Mas eu quero ver a fotografia do livro de 1985, da versão facsímile, os desenhos técnicos que foram feitos. Eu quero também ver a minha foto que eu fui lá para ver até o desgaste, né, dessa gravura. E eu lembrei, nossa, já sei, eu vou usar o Lightroom, que é a minha ferramenta que eu usei quando eu tive estúdio em Brasília e que eu uso sempre. E aí minha vida ficou completamente resolvida. Por quê? Porque o Lightroom, pessoal, ele faz coleções. Então, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui nessa primeira parte, nessa primeira sessão, onde está escrito Moai. Moai é o nome do meu HD. Moai porque é uma coisa muito grande, um HD de 8 teras. Então, é isso que está no meu computador, tá? E eu estou no Macintosh, então se eu abro o Finder, eu tenho essa configuração, e se eu tivesse no Windows e fosse no Explorer, né, eu ia ver essa configuração. Mas o que o Lightroom faz? Ele cria catálogos, né? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é o catálogo referente a todas as minhas imagens que foram objeto do meu estudo, certo? Ele vai reunir tudo o que eu fizer aqui, mas seria no campo das ideias, seria no mundo virtual. Isso quer dizer o quê? Tudo que eu fizer aqui nessas fotografias, se eu mexer nas fotografias, se eu classificar, se eu trabalhar com brilho, contraste, se eu colocar ela, fazer um recorte, ele não vai mexer na fotografia original. Ele vai sempre criar algo virtual, só que ele não duplica a foto no computador. É só a ideia do que foi feito, entende? Essa que é a ideia do catálogo. O catálogo é como se ele escrevesse, né, ali no papel virtual, né, que é um XMP, é um tipo de arquivo onde ele guarda isso, ele guarda todas as informações. Essa foto teve um recorte, essa foto foi mexida no brilho e contraste, essa foto foi para a coleção X, Y e Z, tá? Então, mais uma vez, tudo que é feito com uma fotografia, ela não é duplicada no computador e ela nunca vai sair lá da posição onde você colocou pela primeira vez. Seu HD ele tem 10 anos que a fotografia está lá, ela vai continuar lá. Embora você pode fazer 5 coisas diferentes com ela, ela vai continuar lá. Então, qual é a grande funcionalidade do Lightroom? Não é? Então, essa é a ideia do catálogo. Não é? E agora eu vou mostrar como que ele classifica, não é? E organiza essas fotografias. O Lightroom, ele trabalha com coleções, pessoal. Olha aqui que interessante aqui do lado esquerdo. Coleções. As coleções é a funcionalidade onde eu posso criar álbuns e cruzar informações. Então, vejam, mais uma vez, eu tenho aqui 6.510 fotografias, tá? Mas eu quero reunir todas as fotografias, por exemplo, que eu fiz que eu reuni sobre o labirinto de Mogor. Vejam aqui. É interessante que essa caixinha, ela tem o mesmo desenho, só um minuto. Ela tem o mesmo desenho que essa caixinha. Ou seja, dentro dessa caixa, eu posso guardar vários documentos. E é isso que o Lightroom faz. Ele vai criar esta caixinha virtual e ali dentro você vai colocar vários documentos imagéticos, certo? Então, vamos ver isso mais de perto. Nesse exemplo que eu vou apresentar para vocês, só um minutinho. Olá, Maria Antônia, bem-vinda. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, vejam aqui no meu monitor à esquerda. Eu tenho aqui o labirinto de Mogor. Um minuto. Pronto. Eu tenho o labirinto de Mogor, que é uma gravura rupestre muito emblemática, que fica em Póio, na cidade de Pontevedra. Então, veja, dentro dessa grande caixa, eu tenho alguns arquivos.
Aqui, por exemplo, é a fotografia número 166, que corresponde ao livro. Só um minutinho. Vejam, essa fotografia, ela corresponde no livro a esse conjunto aqui de duas imagens. Vocês conseguem ver? Sim? Certo? Então, eu juntei dentro dessa bolsa plástica, vamos dizer que é uma caixa, com um envelope, onde eu vou colocando fotografias, eu coloquei tudo que eu reuni referente a essa imagem. Então, veja, aqui, nessa primeira fotografia, é a foto do próprio livro, nessa outra fotografia é um detalhe de um molde em gesso, outra fotografia publicada no livro, mais uma. Esse desenho é referente a essa fotografia, está lá no Museu de Campo Lameiro, que é um museu de arte rupestre na Galícia. Vejam, todas essas imagens referem-se a essa gravura rupestre. Essa é uma placa, uma fotografia sobre placa de vidro, aqui em negativo, em positivo, que depois eu positivei, tá? Deixa eu ver o que mais. Outra fotografia, vejam, que interessante. Ele fez um trabalho, e é isso que eu discuto na minha tese, né? Eu descobri como é que ele fazia todas essas coisas que hoje em dia a gente faz no Photoshop, não é? Nós pegamos a fotografia, e o Photoshop é para edição, e nós podemos fazer um desenho e aplicar em cima da fotografia. Mas ele não fez isso, ele tinha técnica em campo e em laboratório fotográfico fotoquímico. E eu descobri isso graças ao Lightroom, que eu pude comparar imagens. Só um minuto. Olá, Giovana, bem-vinda. Bom, continuando. Então, eu reuni tudo referente a essa fotografia, inclusive um envelope que estava guardado há praticamente 100 anos com essa fotografia, tá bem? Bom, nessa outra pastinha, estou aqui nessa seção à esquerda, tudo referente a esse molde, porque esse labirinto é uma gravura rupestre, foi feito, né, um molde, uma reprodução em gesso. Então, tudo que dizia respeito a esse molde, ele está aqui, ó, nessa parte central, eu fui guardando nessa pasta. Inclusive, quando eu vi esse molde de verdade ainda guardado no arquivo gráfico do Museu de Pontevedra. Ele tinha acabado de ser restaurado, tá? Bom, e também guardei as fotos. Eu fiz essa aqui é a fotografia de paisagem, de contexto. A gravura rupestre está nessa posição, onde eu estou sinalizando. Sim, aqui, novamente, onde ele está. Pronto. E aqui é uma outra visão desse petróglifo. E também guardei fotografias de outros fotógrafos, né, que eu encontrei no arquivo gráfico. Bom, então, isso é muito interessante, pessoal, porque isso me permite fazer, analisar esse conjunto de imagens. Imagine, por exemplo, se eu poderia fazer, e é isso que eu vou mostrar no curso, eu vou pegar um trabalho que eu fotografei uma escavação no sul da França, e vou mostrar, e vou fazer todas as coleções junto com vocês. Aqui, no caso, eu já tenho as coleções, certo? Então, eu estou apresentando e mostrando como é que eu apliquei isso na minha tese de mestrado. Eu vou dar um outro exemplo, que são as textinhas, esse conjunto de petróglifos aqui, que é sensacional. Aqui, essa daqui é a fotografia número 84. Número 84. É essa imagem aqui. Certo? Bom, então, eu fotografei do próprio livro, mas encontrei o negativo e fui colocando ali, para eu poder analisar. Então, vejam, fotografia do livro, o negativo, daí eu fiz o positivo desse negativo, para poder avaliar, certo? E essa daqui, essa fotografia eu gosto muito, essa fotografia é do negativo, né, da placa em vidro, junto com a página do livro e o envelope onde ela estava guardada. Né? E olhem que interessante, ela tem esses risquinhos, né? Esses risquinhos era sinalização para o editor, lá na gráfica em Madrid,
fazer o corte, ou seja, era só para publicar aquilo que tivesse dentro daquele quadradinho. Hoje em dia, e eu só percebi durante esse trabalho, é o seguinte, muitos petróglifos que eram dados como desaparecidos ou perdidos, depois que eu publiquei meu trabalho, eles foram encontrados. Por quê? Porque, como eu encontrei esses arquivos originais, então, dava para ver com maior amplitude, não é? A paisagem. Então, muitos deles foram identificados, porque às vezes trazia uma ria, um lago, ou uma outra sinalização atrás, que permitia a identificação das rochas. Né? Aqui já é a página do livro de 1935. Então, olha, uma outra facilidade do Lightroom. Olha o que eu posso fazer. Vejam aqui no canto direito inferior. Olha, para eu poder ver essas fotos. Pessoal, se eu fizer isso no Windows, no Explorer, o computador vai travar imediatamente. Deixa eu ver. Olá, Iago, bem-vindo. Certo? Então, nós temos essa facilidade de poder ver as imagens. E olha só, outra coisa. Eu vou escolher duas imagens, essa imagem e essa primeira, e vou apertar uma tecla e vou comparar essas duas imagens. Olha só que interessante. Eu tenho, então, à esquerda a imagem original, o negativo em vidro, e a foto que foi publicada. Né? Agora, veja ali a amplitude, né, da paisagem na fotografia do lado esquerdo. Né? Quanta informação pode trazer para quem conhece o terreno. Bom, então, essa é uma facilidade do Lightroom. Agora, veja, eu estou fazendo isso tudo com uma tecla só. Vou mostrar para vocês. Eu vou escolher, novamente, eu vou escolher a fotografia do livro de 1935 e a versão facsímile de 2000. Veja só, eu vou fazer isso com uma tecla. Eu vou apertar a letra C, que é de comparação. Ó. C. Então, é muito fácil o Lightroom. Por quê? Porque ele foi feito para fotógrafos. Foi feito para resolver a vida de quem tem muitas imagens para trabalhar. Tá? Então, também isso é uma das funcionalidades. Bom, o Lightroom, então, ele cria esses grupos. Então, imagine, vocês for participar, vocês têm um trabalho, seja numa escavação ou num trabalho de consultoria. Vou pegar um exemplo de uma escavação. Cada dia de escavação, vocês colocarão lá no HD de vocês. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, foram 15 dias de campanha, certo? Ok, tem 15 dias de campanha. Então, vocês têm o quê em um dia? Vocês têm fotografia, os registros documentais de tudo que foi escavado. Vocês têm fotografia da equipe, vocês têm fotografia quando encontraram alguma coisa, vocês fazem fotografias artísticas, né, dos instrumentos que são utilizados em campo, vocês fazem depois fotografias com uma escala de cor, com uma escala. Então, em cada dia, vamos supor que vocês têm uma média de 200 imagens. Ok. E no final da campanha, vocês querem fazer o seguinte, eu quero criar uma coleção de fotografias somente com tudo que foi feito ou foi encontrado desde o começo na quadrícula 7. Então, é a coleção que vai fazer esse tipo de coisa. Eu estou fazendo um paralelo em relação a essa caixinha que eu tenho. Então, poderia ser aqui, olha só, escavação, vamos dizer que estamos trabalhando com pintura rupestre. Então, tem 5 painéis. Eu coloco aqui o nome, né, desse sítio, por exemplo, Toca da Onça. Toca da Onça é um sítio situado em Formosa, a 80 quilômetros de Brasília. Bom, eu coloco aqui Toca da Onça, e aqui eu posso colocar painel 1, painel 2, painel 3. Posso criar uma coleção só de zoomorfos, de espirais, de geométricos. Tá? Bom, vou dar um último exemplo e mostrar uma outra funcionalidade incrível que a gente pode fazer. Eu vou mostrar esse álbum aqui, Chandigandra. O Chandigandra, isso aqui é um exemplo muito interessante. O Chandigandra, deixa eu pegar, são reproduções em gesso, como vocês podem ver aqui. Mas olha que interessante, a gente está falando de 100 anos atrás, né? Olha o negativo original dessa fotografia, que bacana. Né?
o senhor, né, o Ramon, ele fazia as fotografias, né? Ele fazia os moldes em gesso, fotografava, colocava uma cadeira e depois recortava, né, no próprio, ampliava em papel, fazia o negativo, ampliava em papel e depois recortava e mandava para a gráfica, né? Vamos ver aqui. Então, essa fotografia, por exemplo, à esquerda nós temos o negativo, né, que tem as cadeiras, e depois à direita como foi publicado. Bom, então isso é muito interessante para a gente poder avaliar, né, essas imagens. E eu fui guardando tudo aqui. Vamos ver aqui na seção do lado esquerdo, olha, a seção, eu coloquei, inclusive, o seguinte, olha, eu dividi da seguinte forma. Só um minuto, tem alguém chegando. Olá, Iria, bem-vinda. Bom, então aqui eu coloquei as fotografias desse petróglifo, Chandigandhara, publicado na página 177, aliás, figura 177, figura 178. Acima eu tenho o negativo. Vamos voltar aqui ao lado esquerdo. Eu coloquei numa pastinha um artigo recente sobre esse petróglifo. Aqui eu coloquei os moldes em gesso, certo? E aqui o NV, negativos em vidro. Então, está tudo dividido. E veja, quando eu coloco lá na pasta central, na caixa, eu vejo tudo que eu reuni nesse tempo todo referente a essa estação rupestre chamada Chandigandhara. Isso é muito útil. Eu só vou mostrar para vocês como é fácil. Eu vou fazer isso agora. Bom, vamos supor que eu queira pegar todas as fotos que aparecem em livros, tá bem? Somente livros. Eu vou escolher essa fotografia do 1, 2, 3, 4, 5, ali, ok? 6, 7, 8. Tá bem, só essas fotos. E agora eu quero criar uma coleção, veja que eu vou criar uma coleção chamada livros. Eu vou criar uma coleção chamada livros. Pronto, está criada. Vamos ver ali que tem ordem alfabética. Veja aqui, olha aqui, ó. Livros. Eu tenho aqui, olha, veja aqui do lado esquerdo, uma coleção chamada livros. Se eu quiser tirar essa, eu tiro. Opa! Se eu quiser tirar essa fotografia aqui, eu deleto ela. Mas ela não é deletada do computador. Por quê? Porque a gente está trabalhando com as coleções. Eu posso fazer 10 coleções, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 coleções. E a foto vai permanecer uma só no computador. Tá? Bom, então eu vou apagar essa minha coleção. Minhas fotografias continuam lá no meu arquivo, olha lá, no meu arquivo original, certo? E, bom, então isso é muito interessante. No caso da minha coleção, eu tinha perguntas que eu ia me fazendo à medida que eu ia recolhendo imagens e avançando também na leitura, e eu fiz uma coleção chamada Minhas Reflexões. Então, tudo que era, por exemplo, reflexões em relação à conservação de arquivos, eu ia colocando em pastinhas, certo? Deixa-me ver uma que tem... Todas as reflexões sobre o trabalho de campo dele, eu ia colocando. Por exemplo, eu vi que ele fazia limpeza na pedra. Veja, olha aqui, nessas fotografias eu comecei a achar detalhes. Isso daqui era um material que ele utilizava como limpeza. Isso aqui é uma escova que ele utilizava. É uma caixa bom, enfim, e isso foi encontrado, olha aqui, bem aqui em cima tem uma escova. Então, eu ia achando pequenos detalhes que eu falava, isso daqui vai me servir para depois. Porque como eu ia me lembrar, depois que eu tivesse 5.000 fotografias, aonde estava a escova que o homem utilizou na estação rupestre para fazer a limpeza do terreno antes de começar o trabalho de fotografia. Bom, aqui eu fui juntando tudo referente a uma técnica que ele utilizou, chamada negro de fume, que era uma espécie de fuligem que ele aplicava nas pedras. Hoje em dia é um método, né, condenado, né, porque acaba estragando, né, qualquer coisa que a gente insira nos sulcos de uma gravura rupestre, isso ajuda a deteriorar.
Bom, então, tudo que era referente a isso, eu ia colocando nessa pasta. Outra coisa, eu tinha visto uma fotografia, essa daqui, e eu pensei, puxa vida, isso está no capítulo da minha tese. Como que ele pode fotografar isso daqui? Isso daqui ele só pode estar em cima de uma escada, porque não tem como ele ter fotografado isso em cima de uma árvore. Como é que ele vai subir com uma árvore que é uma caixa de madeira desse tamanho, pesada, com negativo e vidro, embaixo de uma árvore, fazer essa foto? Esse homem usou uma fotografia, ele fez uma fotografia aérea, ele subiu em alguma coisa, e não foi uma árvore, foi uma escada. Então, pessoal, eu fui olhar todos esses negativos para ver se tinha alguma prova ou algum indício que era uma escada. Né? E aí eu comecei a juntar todo tipo de imagem que poderia relacionar arqueologia com imagem, e, por fim, eu acabo encontrando essa fotografia, como vocês veem aqui, olha, tem uma sombra projetada, essa fotografia é inédita, não foi publicada no livro, e eu, né, como eu tive acesso, eu conheci o método fotógrafo, eu descobri, mas não bastava, porque isso é um indício. E resolvi olhar todas as fotografias novamente, olha só, isso daqui é a Matilda Anderson, uma fotógrafa norte-americana que foi contratada para fotografar a Galícia na mesma época que o Ramon também fazia. Então, veja, essa era a prática. Olha o tamanho da câmera dela, né, que ela está fotografando uns sarcófagos em pedra. Então, eu tinha que mostrar isso de qualquer jeito, até o feliz dia que eu encontrei essa fotografia, que foi publicada no livro, mas se vocês olharem aqui no canto, olha, tem uma escada, certo? Então, pronto, matei a charada. Ele realmente ele fez as fotografias, ele utilizou essa técnica que a gente chama, no mundo da fotografia, de plongé. Né? O plongé é quando de cima para baixo, contra-plongé, né? De baixo para cima. Plongé quer dizer mergulho, né? A posição de mergulho, de cima para baixo e contra-mergulho. Bom, eu estou mostrando isso porque nós podemos criar tantas pastas, fazer tantas combinações de acordo com o método que a gente quer estudar. Por exemplo, mais um exemplo, aqui, tudo que dizia respeito ao Ramon, que era esse meu muso, vamos dizer assim, né, o meu pupilo, eu ia ter a coleção Ramon Sobrinho Buigas, e tudo que eu ia encontrando dele, eu fui colocando nas coleções. Por exemplo, artigos. Eu abri uma caixa só de artigos. Aqui eu tenho um artigo de 1911, 16, 17, 18, 23, 24, enfim. E se eu quiser ver todos os artigos, eu estou vendo todos os artigos. Se vocês olharem aqui onde estão o ponteiro do meu mouse e do meu rato, olha, eu tenho 84 fotografias aqui. Bom, que mais? Tudo que era binóculo, eu fui guardando. Tudo que era referente à biologia, porque ele fez uma formação em biologia, eu ia guardando. E mais, todas as fotografias que eu encontrei do ano 1900 a 1919, eu criei uma coleçãozinha, está aqui. E eu fui colocando até cartões postais que ele trocava com outros pesquisadores na época, perdão. Fotografias de 1920 a 1929, né? Não só fotografias, mas eu queria saber o que esse homem fez nessa década. Né? Então, tem esses recortes de jornal, tem cartões postais que ele trocou por aí, enfim. As excursões que ele fazia com os alunos dele, entende? Eu estou mostrando isso justamente para poder mostrar a quantidade de combinações que a gente pode fazer. Uma mesma fotografia, ela pode aparecer em 50 coleções, sem duplicar foto no computador. Ok, agora, mais outras duas funcionalidades. Eu vou voltar ali para o meu álbum de 6.510 fotografias, tá bem? O Lightroom tem uma funcionalidade muito legal, que ele trabalha com cores. Essas cores servem para classificar, são 5 cores, que você classifica de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, desde que eu uso o Lightroom, eu estabeleci o seguinte: toda vez que aparecer a minha pessoa ou algum amigo, for fotografias pessoais, imagina isso, né? Às vezes a gente está na escavação, tem fotografia do grupo. Tudo que for fotografia pessoal, eu vou pintar de amarelo, tá? Então, olha só, quando eu coloco nos filtros, vejam aqui no extremo canto direito. Vejam aqui, olha, eu vou clicar aqui, ó, amarelo, mostrar fotos com o rótulo amarelo. Olha só, pessoal, tudo, tá vendo? São fotografias pessoais,
né? Fotografias minhas, do meu cachorro, ou que não dizem respeito à minha pesquisa arqueológica, certo? Então, se vocês vejam aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho aqui, olha, 2.591 fotografias que eu marquei em amarelo. Então, são fotografias que dizem respeito não só a mim, ao meu cachorro, aos amigos e tal, mas o local onde eu estava hospedada, enfim, pronto. Eu também tenho o hábito de pintar de vermelho, só um minutinho, vejam aqui, agora estou aqui no canto novamente, superior direito, tudo que eu pinto de vermelho são fotografias que eu vou trabalhar uma foto panorâmica. Por exemplo, vejam essa sequência aqui. Deixa eu ver qual é a sequência. Essas 3 fotos aqui. Vocês estão vendo que todas as fotos têm o negativo, né? Aqui, ó, ele está pintado de vermelho ao redor dele. Então, vejam, essas 3 fotografias aqui, essas 3 fotografias. É uma panorâmica, olha, de cima para baixo. Eu tirei 3 fotografias, eu sei que é panorâmica, e eu já pinto de vermelho para ficar mais fácil. Por quê? Depois, quando eu juntei, ela me deu essa imagem, certo? Bom, aqui é a mesma coisa, para eu poder conseguir fazer essa fotografia, também é uma panorâmica, né? É uma junção dessas 3 imagens, tá? Bom, e também eu tenho outros critérios. Eu pinto, por exemplo, de verde, se eu selecionar verde, eu tenho alguns critérios que são meus. Azul, né? São outros critérios, enfim. Nós temos essa possibilidade aqui de escolher entre 7 cores o que a gente quiser, certo? Então, pode ser assim, olha, tudo que é fotografia de equipe, eu vou pintar de amarelo, porque com um clique você acha todas, certo? Outra coisa, vamos ver aqui. Eu vou selecionar todas as fotografias, então, de amarelo, né? São essas fotografias de cunho mais pessoal, aqui, no caso, a minha tese, a publicação, enfim, são imagens que dizem respeito a minha estadia na Galícia. Mas eu tenho aqui 2.500 fotos. Puxa vida, eu quero selecionar quais são as melhores. Ninguém aguenta ver 2.500 fotos. Eu já selecionei e eu ponho 5 estrelas nessa, né? Eu posso classificar com estrelas. 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Então, 5 estrelas é muito bom. Então, quando eu clico, olha só, daquelas 2.000 imagens, veja aqui no canto inferior esquerdo, eu agora só tenho 70. Então, aqui eu tenho as 70 melhores fotografias que resumem, para mim, a minha estadia de 11 meses na Galícia, enquanto eu fazia a minha pesquisa, certo? Então, isso é muito interessante. E vejam como isso é fácil. Por exemplo, eu tenho essas fotografias. Se eu quero, por exemplo, sinalizar, eu vou sinalizar essas 3 aqui como 5 estrelas, tá? Aqui é o labirinto de Mogor. Só um minuto. Aqui é o labirinto de Mogor. Do lado é uma moeda de Knossos, que traz o labirinto de Knossos, né, na ilha de Creta. Um desenho do primo, do Ramon, e existem pessoas que fazem uma analogia com a dinâmica de uma serpente e o labirinto. Enfim, mas eu quero selecionar essas 3 fotos e colocar 5 estrelas. Então, veja, eu seleciono essas 3, e vejam só, eu só aperto 5, veja, já tem 5 estrelas. E agora, se eu selecionar nesse álbum aqui, veja, eu estou nesse álbum aqui que tem 242 fotografias. Eu quero agora saber quais são as fotografias melhores que eu classifiquei com 5 estrelas. Eu vou lá nos meus filtros. Só um minutinho, que esse mouse, eu acho que a pilha está ficando fraca. E escolho aqui, no canto direito, a avaliação, quero todas as fotografias que eu escolhi como 5 estrelas, olha. Então, estão as 3 fotografias que eu escolhi e outras 2 que já estavam escolhidas. Mas eu quero pintar essa daqui, olha, vamos dizer, eu vou tirar o filtro e vou colocar também esta fotografia, deixa-me ver, uma fotografia que aparece uma pessoa. Pronto.
essa daqui. Eu vou dar, então, veja, 5 estrelas. Pá. Agora, essa também, 5 estrelas. Então, eu vou selecionar tudo, né? São 242 fotografias, eu quero ver aquelas imagens que eu classifiquei com 5 estrelas. Eu só clico, carrego aqui na avaliação de 5 estrelas, eu tenho todas. Eu posso mudar de ideia? Posso. Eu já não, essa daqui não tem nada a ver. Eu não quero 5 estrelas. É só apertar o 5 de novo. Aliás, perdão. Eu posso colocar 4 estrelas, 3 estrelas, mas posso pôr 0 estrela e ela sai da minha coleção, certo? Eu disse a vocês que tudo que aparece em pessoas eu pinto de amarelo. Eu vou pintar, então, essa daí de amarelo. Eu já sei que o amarelo é o número 7. Veja. 7. É que eu já tinha... Aqui. 7 ficou amarela e vou pintar essa aqui também de 7. Veja. 7. Certo? Pronto. Então, eu quero ver nessas 242 fotos tudo que eu pintei de amarelo, mas que não são as 5 estrelas. Eu tiro a classificação da avaliação de estrelas, pronto, e vou escolher aqui, ó, na cor amarelo. Pronto. Então, nessas 242 fotografias, tudo que eu pintei de amarelo, foram 15 fotos ao total, já tinham 13, e eu incluí essas duas. Ah, ok. Então, dentro dessas 15 fotos que eu pintei de amarelo, eu quero saber quais são as 5 estrelas. Então, eu combino os filtros. Tá lá. Para que isso é importante? Isso é importante o seguinte, você então fez a escavação, você chegou de campo com 5.000 fotografias. 5.000 fotografias, você fez coleções e tudo mais. Dentro daquelas coleções, por exemplo, você pode fazer uma coleção ali somente da cerâmica que foi encontrada, que foi encontrada em campo. E dentro das cerâmicas, vocês podem fazer de cada fragmento que foi encontrado. Vocês podem fazer uma outra coleção de todas aquelas que trazem uma iconografia, ou de todas aquelas que foi feita com determinado tipo de terra, certo? São inúmeras possibilidades. Bom, então vamos lá. Eu quero, então, das 5.000 fotografias, nós encontramos ossos, nós encontramos moedas em bronze, nós encontramos, o que mais? A cerâmica, e encontramos algum resquício de fogueira, então tudo isso, né, de fogo, está tudo, sílex, enfim, está tudo nas coleções. Mas eu quero saber toda a minha coleção, o que eu tenho nessas 5.000 fotografias durante esses 15 dias de campanha. Eu quero ver todas as minhas fotografias de cerâmica, certo? Então, vocês vão criar a pasta cerâmica, a coleção cerâmica, e ali dentro, vocês têm, então, 400 fotografias de cerâmica. Puxa vida! Mas será que todas são boas? Nem todas, talvez, sejam boas. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. Não, pode deixar a tela, não tem problema. Então, vocês podem, dentro daquelas 450 fotografias, vocês podem pintar de amarelo, vamos supor, todas as pessoas do lado de um jarro, ou de um fragmento, porque é uma pessoa que é da equipe, mas que também pertence à cerâmica, mas você tem 450 fotografias, você só quer saber quais são as melhores. Afinal de contas, vem o diretor de pesquisa, você não vai mostrar 450 fotografias, mas você vai classificar. Então, você pode atribuir 3, 4, 5 estrelas àquelas que você mostraria. Então, talvez de 450 fotografias, você mostraria 20 ou 30, que são significativas, né? Então, você vai trabalhando com a classificação através das estrelas. Agora, dentro daquelas 450 fotografias, eu quero escolher 10 para o artigo científico e 30 para o meu relatório. Você utiliza as cores. Então, eu vou pintar de vermelho todas aquelas fotografias que eu vou utilizar no meu relatório. Ok, quando você está no álbum de cerâmica, vocês vão ver as 30 fotografias. Mas se vocês clicarem, né, no álbum maior, em toda a campanha, ele também vai estar selecionada as fotografias que vão para o relatório referentes às moedas em bronze, aos ossos, entende? Então, vocês podem ter essas diferentes combinações de imagens.
Isso que eu tinha para mostrar, para apresentar. Então, o curso começa já no próximo sábado. Fica o convite. Se alguém tiver qualquer dúvida em relação a valores, ou fala, puxa vida, eu quero tanto fazer, mas eu estou num momento muito crítico, porque eu já passei por momentos críticos e quis fazer muitas coisas e não tive condições. Então, se você está numa situação dessa, fala comigo. Todos vocês têm meu e-mail, tá bom? E é isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Estarei no Brasil em novembro. Se algum professor quiser levar esse curso para a universidade, entre em contato comigo, certo? Eu vou estar em novembro até início de dezembro. Tá? Pessoal, muito obrigada. Bom almoço para quem está no Brasil. Bom meio de tarde para quem está em Portugal. Tá? Um abraço a todos.